Olá! A definição de livros raros abrange uma ampla gama de características e critérios específicos. E em nossa aula de hoje nós falaremos um pouco sobre os critérios de classificação das obras raras. Quando falamos em raridade, frequentemente nos referimos às obras que foram impressas antes do ano 1500. Esses livros são considerados preciosos, não apenas devido à sua idade, mas também por a sua relevância histórica e cultural. Um outro grupo de livros aqui que entram nesta categoria são aqueles que por alguma razão foram apreendidos, suspensos ou até recolhidos. Essas obras muitas vezes carregam consigo histórias de censura ou controvérsias. Edições que foram produzidas de forma clandestina também são altamente valorizadas por colecionadores e bibliotecas. O fato de um livro estar esgotado amplifica a sua raridade. Então, muitas vezes, quando uma obra ela não é mais reimpressa ou até reeditada, a sua disponibilidade no mercado torna-se limitada, aumentando, claro, o seu valor. Então, as edições que são limitadas, especialmente aquelas que têm tiragens reduzidas, como é o caso das que possuem apenas 200 exemplares na Europa, são especialmente procuradas. Há também as chamadas edições príncipes. Essas são as primeiras edições de uma obra, muitas vezes antes dela receber alterações ou correções em reimpressões subsequentes. Em contrapartida, nós temos então as edições especiais, que são frequentemente confeccionadas com materiais de luxo e destinada aos bibliófilos ou os amantes de livros. Outro critério, pessoal, que destaca uma obra é a última edição lançada enquanto o autor ainda estava vivo. Essa edição ela carrega consigo a última visão do autor sobre a sua obra. Livros que são numerados ou até autografados pelo autor também têm seu valor elevado, pois carregam um toque bastante pessoal e único. Além disso, as obras que possuem assinaturas de proprietários ilustres ou famosos são altamente valorizadas. A proveniência do livro, ou seja, seu histórico de propriedade, pode contar histórias fascinantes e adicionar camadas de interesse. Também são consideradas raras as primeiras obras impressas em cada localidade. Essas publicações são testemunhos da história da impressão e também do desenvolvimento cultural de um lugar. Então, um critério especial de raridade é quando a obra contém anotações manuscritas que são consideradas importantes. Essas anotações elas podem oferecer insights sobre a mente de quem as escreveu ou sobre a época em que o livro foi utilizado. Obras que são censuradas ou até proibidas em determinado momento da história também se tornam raridades, certo? Pois elas representam ali períodos de repressão ou até limitações da liberdade de expressão. A ideia de raridade, frequentemente, ela está atrelada ali ao conceito de antiguidade e valor histórico cultural. Então, o surgimento da imprensa em diferentes partes do mundo e as primeiras publicações de cada região são altamente valorizados. Assim, os livros produzidos de forma artesanal são automaticamente considerados raros. No entanto, é importante observar que não existe uma política nacional única que determine o que é um livro raro. Cada instituição define seus próprios critérios e procedimentos para identificar e qualificar acervos raros. Muitas vezes essas decisões elas são baseadas em experiências de outras instituições ou no padrão estabelecido por grandes instituições como a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil. Nossa aula fica por aqui, pessoal. Nos encontramos na próxima. Até lá!